Bom, então seguindo aqui o nosso estudo do texto, a gente leu a introdução e foi para a primeira sessão, que é uma revisão da literatura. Eu vou dar um exemplo de um erro muito comum em leitura. O que acontece nessa revisão de literatura, como em várias revisões de literatura? Os autores mencionam vários estudos, vários autores e resumem em uma frase ou duas o que esses autores falaram. Então, aqui, o que está sendo expresso não é o que os autores deste artigo em específico querem expressar, porém, o que outros autores já disseram. E o autor deste artigo pode se apropriar mais ou menos dessas falas e concordar mais ou menos com essas falas. Aqui a gente tem um texto com diferentes vozes, o que é muito comum. Vou dar um exemplo aqui. Os estudos sobre dinâmicas prisionais, então eu grifei aqui, na verdade eu não precisaria nem grifar estudos sobre, mas apenas dinâmicas prisionais, que é um termo interessante, mas a gente vai ver que depois não é exatamente o foco do nosso artigo, tá? O nosso artigo fala sobre grupos de presos, sobre subjetividade coletiva, sobre organização dos presos. Isso seria mais sinônimo do nosso objeto de interesse do que dinâmicas prisionais. Bom, os estudos sobre dinâmicas prisionais quase sempre estiveram associados à própria discussão pública acerca do papel da prisão como instituição punitiva, com suas crises e tentativas de reforma. Então, fui lá e circulei instituição punitiva como algo importante. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Mas a gente leria todo esse parágrafo e vai para o seguinte. Erving Goffman analisou essas interações no interior do que dominou de forma mais geral de instituições totais. O que acontece é que eu posso falar, meu Deus, o que são instituições totais? Ir no Google, começar a pesquisar instituições totais e tentar achar quem foi Erving Goffman para tentar ver o que são instituições totais. Enfim, o que acontece é que quando você tem um olhar um pouco mais sagaz, você percebe e quando você lê até o final, toda essa sessão, a gente percebe que o termo instituições totais não é tão relevante para esse artigo. Na verdade, o autor aqui está citando o Erving Goffman como uma introdução para o argumento dele, ou porque em textos científicos você tem essa, digamos, essa obrigação de reconstruir a literatura antes de criar o seu próprio argumento. Então, quando a gente vai lendo mais para frente e a literatura vai se desenvolvendo, começam a surgir outros termos que sim são os termos majoritariamente apropriados pelos autores. Então, identificação dos líderes, formação dessas lideranças, né? A formação das lideranças eu coloquei aqui como um termo, apesar de estar sendo utilizado no significado comum da palavra, que é a formação de lideranças, é muito importante para entender como os presos se organizam. Então, isso está intimamente ligado à organização dos presos ou à organização informal. Então, esses termos mais ao final da revisão de literatura são de fato relevantes. Organização formal, organização informal. Entretanto, eu ainda poderia colocar como dúvida se organização formal e organização informal de fato é relevante. Eu teria que ler até o final para saber. Bom, aqui a gente tem um segundo exemplo. Então, quando a gente olha para esse texto, já Charles, 1969, utilizou um método comparativo para discutir se a organização social dos presos é um produto institucional ou se é a transposição da subcultura criminal para o interior das prisões. Eu poderia, por exemplo, me deter sobre método comparativo. Afinal, que método de pesquisa é esse? Ficar encucada, querer saber. Pode ser meio difícil, mas nesse momento, se eu não sei o que é o método comparativo, tudo bem. Isso não é essencial. Eu posso compreender o argumento desse texto, compreender o que os autores quiseram dizer, sem saber o que é o método comparativo e sem conseguir explicar. E não tem problema você chegar na sala de aula e perguntar para o professor, eventualmente, professor, o que é o método comparativo? Mas o que é importante para você saber aqui é que você não precisa saber o que é o método comparativo para entender o texto. E se a sua tarefa no momento é entender o texto, você não vai ficar pesquisando o significado de cada um dos termos que você desconhece, porque do contrário, você não vai atingir o seu objetivo principal, que é entender o argumento desses autores. Então, o que eu recomendo para vocês é fazer essa primeira leitura, criem as suas próprias regras de grifo, se atentem às dicas que os próprios autores dão. Então, por exemplo, sempre que eu encontro uma expressão que signifique o resumo de uma sessão, eu grifo porque eu sei que o parágrafo vai ser relevante. Eu grifo de uma determinada cor termos que eu acho que são relevantes, né? Quando eu tenho um argumento que eu acho importante, eu grifo, por exemplo, com uma linha colorida também, que se relaciona com os termos. Criem as regras de grifos de vocês. Leiam uma primeira vez de cabo a rabo, sem interromper. E, a partir
dessa primeira sistematização do texto, e pode ser impresso, pode ser através do computador, num editor de texto que vocês se sintam confortáveis. A partir dessa primeira leitura, a gente já vai conseguir responder as 4 primeiras etapas da leitura analítica. Então, eu vou pedir para vocês agora terminarem a leitura de vocês a partir das regras de grifo que fazem sentido para vocês. E no próximo vídeo, eu vou compartilhar com vocês como eu, Helena, respondi as 4 primeiras regras dos autores, tá? E aí a gente vai poder comparar e discutir se vocês fizeram parecido e quais foram as diferenças. Até lá!